a diarreia cinematográfica, onde o filme é tão pútrido que fede a diarreia. Hoje eu vou falar sobre um filme que é considerado um dos piores no gênero da ficção científica. Esse filme é Robot Monster. Lançado nos Estados Unidos em 1953, esse filme é um dos vários lançados na década de 50 na febre da ficção científica e do 3D. Nesse tempo, surgiram vários filmes de monstros e extraterrestres, onde normalmente os atores lutavam contra a invasão dos mesmos. A maioria desses filmes possuem roteiros de baixa qualidade e pouca verba, fazendo que a maioria desses filmes caíssem na obscuridade, sendo praticamente esquecidos pelo público em geral. Mas entre os podres, existem sempre aqueles que se destacam pela bizarrice e extrema ruindade, que é o caso de filmes como Plan 9 from Outer Space, do infame diretor Ed Wood, considerado o pior diretor do cinema de todos os tempos, e Robot Monster, do diretor Phil Tucker, onde rumores da época diziam que seu filme era tão ruim, mas tão ruim, que ele tentou se matar, mas parece que os motivos eram pessoais, e esse é o filme que vou analisar agora. O filme só possuía cerca de $16 mil de verba e as filmagens foram completadas em apenas 4 dias. E apesar de ter arrecadado cerca de $1 milhão na bilheteria, fazendo do filme um sucesso financeiro, o filme foi massacrado pela crítica pelo roteiro tosco, efeitos especiais ridículos e atuação que deixava a desejar, resultando no que é considerado um dos piores filmes de ficção científica de todos os tempos. Dito isso, vamos mergulhar na década de 50, onde os filmes de monstros eram populares e toscos. O filme começa com os créditos iniciais com o fundo de gibis de ficção da época. E o que diabos é isso? Máquina automática de 1 bilhão de bolhas? Seja lá o que for, vamos prosseguir. Somos apresentados aos atores do filme, que infelizmente serão eternizados nessa obra do cinema. O mais curioso é que a trilha sonora do filme, que é legal de se ouvir, foi feita pelo compositor Elmer Bernstein, que seria conhecido depois por algumas obras musicais de filmes como A Grande Fuga, Os 10 Mandamentos e provavelmente o mais famoso, Os Caça-Fantasmas. Então somos apresentados a 2 crianças brincando, onde eles têm a família num dia de piquenique. Depois de aproveitarem o lanche e pegarem o costume da cesta mexicana, pois todos dormiram, o garoto é o primeiro a acordar e resolve fazer uma caminhada, até que de repente um raio cai sobre ele. Isso deixa ele desacordado e... o que é isso? O que é isso? Por acaso é alguma espécie de viagem no tempo? Voltamos para a Era Jurássica? Aliás, essas cenas são roubadas de filmes passados. E voltamos ao molequinho, que está acordando e... o que diabos é isso? Ele recebeu uma máquina de bolhas para brincar com a família? Eu realmente estou começando a ficar confuso nessa bodega. E até agora só passaram 5 minutos de filme. E o que é isso? O moleque acorda e vai fazer pinturas na parede ignorando completamente o que aconteceu? Será que ele tem noção do que aconteceu agora há pouco? Toma uma descarga elétrica, tem alucinações e aparece do nada a máquina de fazer bolha e ele acha normal? Então é por isso que tem nos créditos uma máquina de fazer bolhas? Esse moleque deve ser daqueles que fica usando a imaginação para fazer suas brincadeiras, mas só que já fez isso tantas vezes que já até acha normal quando aparece algo do nada na frente dele. E agora só resolve sair dali quando avista as luzes piscando? Parece que tentar usar lógica com esse garoto não é a coisa certa a fazer. E agora nós temos a primeira aparição do assustador, temido e assassino Robô Monstro. Mas quem teve a ideia absurda de que colocar um capacete de mergulho numa roupa de gorila ia ser uma boa ideia para um monstro assustador? A curiosidade é que originalmente o diretor pretendia usar uma roupa de robô para fazer o tal monstro, mas a falta de verba era tão grande que ele só conseguiu o capacete para o personagem. Então ele conseguiu uma roupa de gorila de um amigo dele para complementar o costume e terminou saindo esse palhaço de outro mundo. Então nosso monstro liga o monitor que está mostrando o espaço e do nada temos uma chuva de asteroides e, nossa, outro robô monstro. Extension Roman, XJ2, reporting to guidance Roman. I salute you. You are late, 14 minutes.
gravitational pull is stronger than reported. 0.7652 higher than our planet. No life has been discovered on any other planets. Earth is our only rival. Pera aí, cara, não dá pra se concentrar sério na conversa quando o outro robô monstro também possui uma máquina de fazer bolhas. Por acaso é um costume alienígena usar bolhas para se comunicarem? Para variar, os alienígenas falam entre si em inglês. Vai ver a linguagem universal? Bem, resumindo, os alienígenas usaram um raio mortal calcinador. Sim, esse é o nome do treco que destruiu quase toda a vida do planeta. Mas Romain, que é o nome desse bicho, acredita ter destruído toda a vida da Terra, mas possivelmente 8 pessoas sobreviveram, o que o computador do seu chefe registra, que é a família do filme que vimos anteriormente, pois eles têm imunidade natural ao raio. Então, o chefe conhecido como Grande Guia ordena Romain encontrar e matar o restante da população humana da Terra. E cara, eu sei que tô me repetindo, mas essas bolhas distraem demais para a seriedade do roteiro. O garoto escuta a conversa e corre para avisar sua família sobre a terrível tragédia que caiu sobre eles. Então ele chega aí... He's here. Oh, please. I've a good mind to give you a thrashing. Didn't we tell you? Never, never, never to go outside of those wires without our permission. You know the terrible things that have happened when Roman landed on Earth. The only reason we are still alive is that your sister Alice and I worked out a way to reflect his deadly beams away from the house. He can't see us, he can't hear us, but one word spoken outside the barrier and he will be down on us. Então, se o moleque antes sofreu uma queda e depois acorda com tudo aquilo acontecendo, isso significa que isso tudo só pode ser um sonho? Pois é a única coisa que explica o fato deles já saberem sobre o ataque. E ainda por cima, um deles, que é um cientista, construiu uma barreira que impede de serem detectados pelos sensores dos monstros. Eu não acredito que eu já posso ter adivinhado o final do filme antes mesmo de já ter visto anteriormente. Os 8 sobreviventes são imunes por causa de uma medicina que o cientista criou na época, numa tentativa de fazer a cura de todas as doenças. E ao testar na família, eles ficaram imunes aos raios dos ETs. Nosso cientista não consegue acreditar que só possa ter sobrevivido eles, apenas no mundo inteiro. Então é levantada uma hipótese de que tenha sobreviventes em uma estação espacial orbitando a Terra, o que é questionável, já que os alienígenas chegaram ao planeta de espaçonave. Então eles deveriam ter avistado a tal estação espacial há muito tempo, e já devem ter destruído ou matado todos a bordo. 5 deles recebem uma comunicação de Romain exigindo a rendição deles em troca de uma morte sem dor. O que é estranho, pois se a barreira foi feita para não serem detectados, como é que receberam a transmissão? Ele tenta convencê-los, mostrando o que aconteceu com o resto do mundo em cenas de outros filmes, pois como sabemos, eles não teriam verba para efeitos especiais. There is no escape from me. Very well. I will recalculate. Your death will be indescribable. Fool humans, there is no escape. Romain tem dúvidas sobre o número de sobreviventes depois de ver apenas 5 deles, mas o Grande Guia insiste que sobraram 8 pessoas pelas informações do computador. Então, ele entra na caverna para fazer alguma coisa. 2 sobreviventes que não aparecem nunca no filme inteiro juntam combustível em uma nave de alguma maneira e se lançam num foguete para buscar medicina armazenada na estação espacial. A família tenta uma maneira de comunicar com a estação espacial, e para isso, eles tentam construir um comunicador que os monstros não detectem. Romain os contacta e avista 6 pessoas, e pela dedução, ele descobre que os outros 2 sobreviventes estão no foguete indo para a estação espacial, que pretendia usar, mas mudam de ideia e para perturbar a família, Romain destruirá a estação espacial e o foguete na frente deles. Veja só, as viagens espaciais são feitas em foguetes V2. Isso é bem coerente, já que o V2 foi usado para atacar cidades durante a Segunda Guerra Mundial e depois para outros testes militares e espaciais pós-guerra, mas não para levar tripulantes. Isso é estação espacial? Está brincando, né? Pois uma estação espacial, para começar, não possui esse formato de nave, e segundo, eles não giram tão rápido, e terceiro, eles não gastam combustível para manter a órbita. Ambos são destruídos por um poder que esse monstro possui e os explode à distância. The Great One himself sends the cosmic blast that atomizes rocket ship, space platform,
Algo que me questiono é que se ele pode destruir naves espaciais à distância, por que não destrói eles à distância pela tela? Provavelmente para ter um final melhor. Romain exige a rendição deles em 1 hora, ou irão ter uma morte sofrível. A família contacta Romain numa tentativa de negociação, mas o ET se mostra interessado na mulher chamada Alice. We want peace, Roman, but peace with honor. I will talk with the girl. It is not in the plan, but although I cannot verify it, I feel that she will understand. Name the place, Roman. I will be there. I do not understand, but it is only the one called Alice that I want to see. Não gosto de coroa, nem de velho, nem de velha. Parece que Romain tem mais interesse na mulher do que na missão, e ele ainda exige um encontro com ela sozinha, em 1 hora num local isolado. Acho que nem todos topariam um encontro com um bicho desse tamanho com más intenções, mas se o fez, é porque provavelmente ela tem um plano em mente. You will not. Have you gone crazy? We've played every other card. Why not try this? Do you realize what you're doing? If there's a chance I can strike a better bargain than father, then I'm the one to go. Para resumir, o plano é se encontrar com o bicho, e é só isso? Nenhuma ideia maneira de um contra-ataque? Quer saber? Deveriam mesmo impedi-la de fazer algo tão estúpido. O grupo impede Alice de sair, e o molequinho parte em procura de Romain por uma inexplicável razão, e a família incrivelmente só nota isso minutos depois, e então 2 deles partem em busca do garoto. O garoto encontra Romain e faz uma pergunta a ele. I wanted to find out what you had against me. You are human. Your people were getting too intelligent. We could not wait until you were strong enough to attack us. We had to attack you first. Now I will kill you. The calcinator death ray really cannot harm you. Your father must be a brilliant scientist. He's got a super serum that keeps people from ever getting sick. How do you know it works? Because he tried it on me and Carla and Alice and Roy and everybody. And we don't get sick even when we swallow capsules with real bad bugs in them. And the 2 men who took off on the rocket ship, they also had this injection? Sure, they... You have told me all I need to know. I will calculate the spectrum dust in the calcinator death ray to counteract this antibiotic. And you will all be destroyed. Então essa foi a grande ideia do garoto? Revelar como eles tinham imunização ao raio calcinador? Parabéns, meu chapa! Você acabou de fornecer as informações necessárias para que eles possam destruir a humanidade. O garoto retorna ao lar, se assim posso chamar, e preocupados perguntam a ele o que ele fez. It's all right. Now tell us all about it. No, it isn't, Mom. I gave it all away. I didn't mean to, but I did. You did what? I wanted to talk to Roman, but he got out of me how we were protected from the death ray. And now he's gonna do something about it. Não só o garoto possivelmente condena a humanidade, como também mente na cara de pau sobre ter sido manipulado pelo monstro. Normalmente eu sou contra bater em crianças, mas nesse caso esse moleque tá merecendo umas bofetadas. Enquanto isso, a dupla de busca toma uma atitude e resolve namorar no mato. Realmente esse pessoal não dá a mínima se eles são os últimos seres humanos na Terra. Depois de Romain relatar a descoberta ao grande guia, é decidido que os sobreviventes serão eliminados por meios físicos, ou seja, na porrada. Enquanto isso, nossos heróis se preparam para o pior, fazendo um casamento entre a dupla que procurava o molequinho. Ah, não é por nada não, mas será que não tem coisas mais urgentes para se preocupar? E para piorar, ainda vão para a lua de mel sozinhos, sabendo que existe um alienígena perseguindo o tempo todo. O que tem na cabeça desses dois? Ou melhor, o que tem na cabeça de todo mundo? Com certeza não é um cérebro. Aliás, a garotinha se preocupa em oferecer um presentinho a eles. Até parece que a ameaça do outro mundo deixou de existir nesse momento. Mas finalmente, esse descuido todo tem um preço. A garota é pega por Romain e morta nas garras do temido assassino peludo. Logo em seguida, o descuido tem outro preço a pagar. Os recém-casados são avistados pelo Romain e uma intensa cena de ação acontece. Isso ensinará a eles uma lição em perambular por aí com descuido total.
Os pais acham a filha morta, enquanto Romain o carrega por alguma razão desconhecida até então, em vez de matá-la. Enquanto isso, o cara que lutou com Romain corre para dar suas últimas palavras antes de sua morte. Where's Alice? Roman's gone. Isso que eu chamo de morte súbita. O grupo restante monta um plano de que irão fingir rendição, enquanto o garoto é usado como isca, e um deles se esgueirará para resgatar Alice. Enquanto isso, Romain começa a agir como qualquer um temeria que fosse fazer com a mulher. Começa a assediá-la, mas é interrompido pelo sobrevivente expondo o plano à prova. Depois de combinarem o encontro em uma ravina, Romain é chamado pelo grande guia e começa a questionar a atitude de seu servo, enquanto Romain começa a pensar como um humano e não como um robô. You violate the law of plan. Fact, you have captured the girl and not destroyed her. You have delayed accepting the surrender of the others. You reject the plan? I wish to make an estimate of my own. To think for yourself is to be like the human. Yes, to be like the human. To laugh, feel, want. Why are these things not in the plan? 1. Destroy the girl. 2. Destroy the family. Fail, and I will destroy you. O garoto chega como isca e chama Romain para executar o plano, mas o grande guia exige que a mulher seja eliminada primeiro para provar sua absoluta obediência, mas seus sentimentos o impedem. Girl first, then the boy. Now. Great guidance. I cannot kill the girl, but I will kill the boy. O plano vai dando certo, pois Romain vai atrás do garoto dando oportunidade para os covardes pais que deveriam estar no lugar do garoto e resgatar a mulher. O garoto, em vez de correr e se salvar, resolve morrer estrangulado, enquanto que a desobediência de Romain faz com que o grande guia o mate. Human elements still roam planet Earth. I, the ruler of all romance, shall complete your task, Earth Romance. I shall release our cosmic tube rays, which will spring prehistoric reptiles to devour whatever remains of life. Então isso explicaria a cena inicial com os dinossauros? Mas se o grande guia é capaz de matar à distância qualquer um e causar esse tipo de destruição, por que diabos não faz isso com o resto dos sobreviventes? Mas apesar de tudo, adivinhe só. Como falei antes, isso só poderia ser um sonho. E olhe, eu estava certo. O garoto acorda e é encontrado pela família. E vão embora e tudo o que a gente viu não passa de um pesadelo. Ou será que não? Eu não editei essa cena. Literalmente, essa cena se repete mais 2 vezes. Será que representaria um grupo deles saindo da caverna? Ou será que o editor estava em efeito de alguma substância química ao editar o final? Ah, seja lá o que for, esse filme finalmente terminou, apesar de ter apenas 1 hora de duração, sem contar os créditos. Cara, tudo que eu posso falar sobre esse filme é o que os atores e o diretor estavam pensando ao produzir esse filme. Sério, não só o roteiro é bem previsível e incoerente, como também tem um dos piores monstros já criados na história do cinema. E qualquer diretor em sã consciência não prosseguiria as filmagens se nem a roupa do monstro poderia ser adquirida. Os atores, apesar de não ser os piores já vistos, não possuem uma performance adequada. Os personagens são bem descuidados e até tomam atitudes que deixam o espectador pulando de raiva, como usar o garoto como isca para atrair o monstro. E nem a trilha sonora, que é a única coisa legal de escutar, consegue salvar esse filme das cenas ridículas que passam na tela. A nota final para esse filme é 1 de 10, pois a trilha sonora é a única coisa que ajudou a levantar a nota acima de 0. E aliás, parece que existem filmes de monstros muito piores por aí. E essa foi mais uma pérola esquecida, desenterrada pelo Seu Lima, para poder conhecer melhor a parte obscura do cinema da década de 50. Até mais!